estamos na casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar o livro do Senhor, o melhor livro do mundo e o melhor lugar do mundo para estar no tempo em que os irmãos estão em santa convocação. A santa convocação começou com Israel, quando o povo de Israel ia para o tabernáculo, depois para o templo, e nós chegamos na igreja. E nós temos continuado aquele estudo sobre o dever dos pais, ampliando agora nessa mensagem número 13 para o dever cristão. O dever cristão que a gente começou a falar na mensagem passada acerca da liderança, consolidação da liderança ou consolida a liderança na família, na igreja e na sociedade, ou tudo vira anarquia, vira caos, vira confusão. E é por isso que o mundo está em confusão, porque desde o século passado, desde as duas últimas guerras, o mundo entrou em uma espécie de anarquia, uma espécie de má vontade com qualquer espécie de autoridade e governo. Até porque foi nessa época que se criaram os governos totalitários. Tanto os governos totalitários começaram com a Revolução Comunista em 1917 lá na Rússia. E durante as duas guerras mundiais, outros líderes, que embora não se chamassem comunistas, tinham o mesmo espírito totalitário, como Hitler na Alemanha, criou o nazismo, Mussolini na Itália, criou o fascismo, e o imperador lá do Japão criou também um governo totalitário. Esses governos que eles chamam de extrema-direita, porém a direita não se baseia em governo totalitário. Se é totalitário, então é de esquerda. A esquerda é que é revoltada contra a ordem, contra o direito, que é uma revolução revoltada contra o bem, contra fala de justiça social, porém o que ela pratica é injustiça social quando ela toma o poder. Porém, nós vimos que para consolidar a liderança na família e até na igreja, é preciso que se siga o que na Epístola de Efésios chama a vocação dos cristãos. Vocação para um viver digno. Vocação que tem a ver com santificação. Nós vamos aprender o que é santificação. Qual é o viver digno? Nessa manhã, eu já tenho pregado em Efésios algumas vezes, e é importante entender essa epístola, que é uma epístola pequena, tem 6 capítulos, porém alguns acham que ela é uma das mais importantes epístolas do Novo Testamento. Alguns chamam até a Epístola aos Efésios de Santo dos Santos da Nova Aliança, da aliança com a igreja. Outros já dizem que a mais importante é Romanos, porque Romanos ela trata também da parte doutrinária, de como é que o crente é salvo, que ele se torna, e depois ela vai tratar da vida dos santos, de como o crente é. Porém, Efésios é uma joia preciosíssima. E aqui eu coloquei no quadro branco 7 requisitos para o crente viver de um modo digno. 7 requisitos que têm a ver com humildade, amor, união, tem a ver com santidade propriamente, tem a ver com o andar de evitar o andar que Deus odeia, o andar que Deus odeia, o andar
pecaminoso, isso no sentido negativo. No sentido positivo, tem o andar que agrada a Deus, isso é santidade na prática. E no sentido efetivo, nós estamos num mundo onde há muitos combates. É dito, por exemplo, que há uma similaridade, um paralelismo entre Josué a conduzir o povo do deserto para a terra prometida. E para chegar na terra prometida, teria de haver muito combate. Eles foram separados de toda a terra, de todos os pagãos, era o povo de propriedade peculiar de Deus. A igreja também é povo, um laos, vamos dizer assim, uma categoria especial de pessoa nesse planeta. E eles são separados para Deus, porém a vida aqui não é para relaxamento, porém de combate. Então, nesse sétimo item aqui, ser firme no combate espiritual. Só lendo um por um, para que o viver digno de um cristão tenha a ver com uma exibição de genuína humildade. Boçal, arrogante, pretensioso, não se, vamos dizer assim, se porta de forma digna dos santos. O crente, ele é humilde. A segunda, demonstração sincera de amor. Não é dizer que ama. Falar que ama é fácil. Eu te amo é a palavra mais jogada fora no planeta Terra, porque sai de lábios não sinceros. Porém, o cristão deve amar sinceramente. Se houvesse humildade e esse amor, então haverá manutenção da unidade. A igreja deveria ser um corpo unido, assim como o corpo humano é um organismo vivo unido. Então, manter a unidade. A divisão do corpo de Cristo é a mesma coisa de alguém querer esquartejar o corpo. Então é um pecado gravíssimo. Deus pega pesado com quem divide o povo de Deus. Como o Misael falou na aula dele, foi o que ele fez com Coredatã e Abirão? Fez com que descessem vivos para o inferno. A terra engoliu aqueles que dividiram o povo de Deus. O que aconteceu com Lúcifer? O anjo belo, luz belo, maravilhoso, glorioso, uma criatura que era o sinete da perfeição, se transformou no ser mais abjeto, mais asqueroso, nojento e horrível do universo, e mais infeliz. Então, o destino dos que dividem a igreja, o povo de Deus, é triste. Divisão carnal. Então, santidade é um padrão requerido por Deus. É o padrão divino, santidade. O crente tem que ser santo. O que é ser santo? É ser diferente. É ser separados que não são santos. Nós vamos ver como isso pode ser efetivado. Nós vamos ver como é esse andar, Efésios mostra, como é esse andar que Deus odeia, que não deve se encontrar, o crente não deve seguir por essa trilha, por essa vereda, por esse caminho. Porém, o crente deve andar no caminho que agrada a Deus. E deve ser firme no combate espiritual, porque ele será atacado muitas e muitas vezes e de muitas maneiras. Então, eu vou orar e nós vamos entrar na nossa mensagem. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajude agora a estudar sobre o modo digno da vocação dos santos. Que nós não só aprendamos, mas vivamos como santos. Vivamos para teu louvor e glória. Sejamos honra para a tua igreja, bênção, alavanca, impulsionamento para o teu reino e não tropeço. Obrigado no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu coloquei um mapa aí no quadro branco e eu pedi para o Misael tirar um print e colocar no grupo da igreja.
Esse mapa aí nos mostra onde é que estava Paulo quando escreveu essa epístola aos Efésios. Se você notar, esse aqui é o mundo antigo. Você tem o mar Mediterrâneo, aqui para baixo tem terras, para cima tem terras, na lateral tem terras, então é um mar entre terras. E então aqui transcorre a história bíblica. Aqui você tem a Palestina, ou Israel, onde Israel estava. Você tem Monte Hermon, você tem o Mar da Galileia, Rio Jordão e Mar Morto. Aqui você tem Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele fez várias viagens. Na última, ele sai de Jerusalém, passa aqui em Sidom, contorna a ilha de Chipre, vem aqui para Quinido, que fica próximo de Éfeso. Ele manda chamar os presbíteros, os pastores de Éfeso, e tem uma reunião com eles. Então ele vai para a ilha de Creta, Bons Portos. De Bons Portos ele vai para Malta, é aí onde ele sofre o naufrágio. De Malta ele vai para uma ilha na Sicília, que parece uma bola, porque o mapa da Itália parece uma bola, e na frente tem uma ilha, parece que a Itália está chutando a Sicília. Então de Malta ele vai para uma cidade na Sicília chamada Siracusa. Então ele vai para o pé da bota, lá no pé da Itália, Régio. De Régio ele vai para Roma, e é lá onde ele passa 13 anos preso. E é lá, quando ele está preso aqui em Roma, que ele manda a carta para Éfeso. Muito importante essa introdução. Então, essa epístola de Éfeso foi escrita, então, como nós vimos, de Roma, direcionada aos cristãos de Éfeso, porém ela tem um caráter diferente das outras epístolas que são mandadas para igrejas locais, como Filipos. Filipos ficava aqui numa região da Macedônia, era a porta de entrada para a Europa. Colossenses, aos Gálatas, que tratavam específicos da igreja local. Éfeso não, é uma epístola mais geral. E ele deve, alguns acham que ele escreveu Éfeso a primeira vez que ele foi aprisionado lá em Roma. Porque ele foi aprisionado, foi solto e depois foi preso de novo. Essa é uma epístola muito importante. Ela tem algumas palavras e expressões que se destacam. Cristo é o cerne de tudo, porque tem a expressão em Cristo. O primeiro versículo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então é por conta dessa posição em Cristo que o crente tem benefícios que pagão nenhum, descrente nenhum pode imaginar ter. E aqui você vê a centralidade de Cristo. Ele é a força no centro, a força motriz. Naquele guarda-chuva hierárquico de autoridade, Cristo está acima, do marido, da esposa, dos filhos. No capítulo 22 e 23 diz lá que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, especialmente para ser o cabeça da igreja. Portanto, o cabeça da igreja não é o Papa, não é Pedro. O cabeça é Jesus Cristo. E essa igreja aqui, ela não é uma corporação tipo essas igrejas estatais, essas igrejas que têm
uma grande organização religiosa como Igreja Católica, Igreja Luterana, não. Isso é o corpo vivo de Cristo, diz que a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então é muito importante entender essas coisas para que você veja porque do crente é exigido ser diferente dos descrentes. E Satanás sempre tentou fazer com que os santos, os crentes, não fossem santos, eles se misturassem, eles fossem iguais, eles se vestissem iguais aos pagãos, comessem, casassem, namorassem. E Deus disse: não, vocês têm que ser diferentes. Você nota no Velho Testamento, até a alimentação dos judeus era diferente da dos pagãos. Então, foi escrito em torno do ano 64 depois de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu várias epístolas da prisão. Ele escreveu Éfeso, foi a primeira, depois aos Filipenses, depois Colossenses, depois Filemon e 2 Timóteo, que são epístolas que ele escreveu quando ele estava preso. E nessa série de epístolas em que ele escreveu quando estava preso, a primeira é Éfeso. É uma das mais importantes. Ela foi enviada para Éfeso por um discípulo de Paulo chamado Tíquico. E que é possível que também, juntamente, ele tenha levado cartas para Onésimo e Filemon. Essa é tida como uma das cartas, então, mais impessoal do apóstolo Paulo. Nas outras, ele dê lembrança a fulano, como é que está fulano? Olha, toma cuidado com o sítio que é voto, que estão criando problema, estão dividindo a igreja. Então não façam isso não. Éfeso não, é ensino. E por que ele manda para Éfeso? Veja bem, Éfeso estava aqui na Ásia Menor, aqui onde estavam as 7 igrejas do Apocalipse, das quais Cristo mandou carta, inclusive para Éfeso. Só que Éfeso era a capital da província romana na Ásia Menor. Era a 3ª maior cidade do Império Romano e era um importante porto comercial. Lá estava uma das 7 maravilhas do mundo, a estátua de Diana, a Diana dos Efésios, ou Artemis, né? Para os gregos. E lá estava o maior edifício do mundo grego. Era realmente uma cidade esplendorosa. E tinha um dos maiores centros, portanto, já que tinha o maior altar pagão, o maior templo pagão, lá tinha onde o diabo tinha seu trono. De lá eram vendidos ídolos para o mundo inteiro. A cidade era tipo Juazeiro do Norte. As finanças corriam em torno da religião, a religião de Diana, né? A Diana dos Efésios. Então, em sua segunda viagem missionária, Paulo passou rapidamente em Éfeso. Ele fez a primeira viagem missionária. Ele vai passar em Éfeso na sua segunda viagem missionária, porém vai ser em sua terceira viagem missionária que ele vai passar 3 anos em Éfeso. Talvez uma das igrejas onde ele pastoreou mais tempo. E é ali que ele pregou a mensagem do Evangelho na sua plenitude. É dito que a partir do trabalho que Paulo fez lá, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Ele usou Éfeso como uma base missionária.
Seu ministério foi tão impactante que, veja bem, a terceira maior cidade do Império Romano, capital da província da Ásia Menor, se sentiu abalada, impactada pela mensagem daquele homem, e então eles moveram uma tremenda perseguição contra ele, o obrigando a deixar Éfeso. Então essa carta, como nós vimos, ela trata de Cristo, do senhorio de Cristo, da igreja como sendo uma extensão, uma representação de Cristo aqui na terra. E ela transmite, pelo menos em figura de linguagem, representando a igreja como um edifício cuja pedra angular é Cristo, como corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça, e a igreja como noiva de Cristo, um relacionamento íntimo e pessoal. Então, essa epístola vai falar de que ser crente, ser cristão, genuíno, de verdade, é o maior privilégio que tem na terra. O cristão, lembra-se que em Cristo nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E é incrível, que bênçãos são essas? Que nós, como nós estamos apenas dando uma introdução, um resumo dessa epístola, para que a gente possa entrar nesses 7 requisitos, nós vamos ficar possivelmente na introdução pela manhã e então vamos entrar nos 7 requisitos à noite. Então lá o apóstolo Paulo diz que o cristão está em Cristo. A contraposição é estar em Adão. Em Adão ele herda a morte, o pecado, a morte, a condenação e o inferno. Porém em Cristo ele herda a salvação. Ele herda a santificação, que alguns acham que é um ônus. Esse negócio de falar de santidade é ser contra o pecado, é ser contra as coisas boas. Como diz o Roberto Carlos, tudo que é imoral, e o que é o resto, tudo que é... Como é? Roberto Carlos. É tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda. Então, quando fala de santidade, alguém pensa que está falando em obstacular você fazer o que você gosta. Porém, o contrário. A santidade, primeiramente, ela é um dom que você ganha quando você se converte a Cristo. É um dom precioso, é o dom mais precioso, porque é devido à santidade que você vai se livrar de todas as coisas que obstruem, que impedem uma pessoa de ser feliz. Nós vimos aqui em Efésios como é um privilégio a santidade. Diz que nós recebemos da posição em Cristo, nós recebemos todo tipo de bênção espiritual, nós recebemos eleição, adoção, aceitação, nós somos aceitos por Deus, a redenção, somos libertos do pecado, o perdão para as nossas culpas, nós recebemos graça, favor imerecido. Aqui tudo eu tenho as referências. Nós recebemos sabedoria, prudência, revelação, que os mistérios que ocultos aos descrentes, porque eles não vão para a Bíblia, era mistério até Deus revelar na Bíblia. Porém, quando Deus revelou, passa a ser um mistério maravilhoso para nós. Revelação, herança. Isso aqui é maravilhoso. Predestinação. Nós somos selados. Nós ganhamos uma esperança certa, glória, poder, vida, posição, bondade, acesso, promessa, ressurreição, glorificação, nova criação. Então você vê que não é pouca coisa alguém ser cristão, não. Então nessa primeira parte de Efésios diz quem eu sou.
a segunda parte, como é que eu ando. E se você não vê o combate pela fé como parte da segunda, você pode dividir como a terceira parte. Diz que o cristão, ele recebe o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a oração e a súplica como um poder maravilhoso. E como eu falei para vocês, aqui se destacam também em Efésios a palavra mistério. Quais são os mistérios na Epístola aos Efésios? Que aparece 6 vezes nessa epístola. A primeira é o mistério da vontade de Deus, que nos versos 9 e 10, que Deus vai fazer tudo convergir para que a vontade dele aconteça do jeitinho que ele disse. Então esse mistério de que não importa o que está acontecendo, o que vem a acontecer, quem ganha a eleição, quem deixa de ganhar a eleição, Deus, o mistério não sabemos como, Deus vai fazer tudo convergir, tudo terminar do jeito que ele disse que era para terminar. Ele fala nos versos 3 de 1 a 9 do mistério de Cristo. O mistério de Cristo é que não era revelado no Velho Testamento que os pagãos iam ter a oportunidade de se converter e pertencer a Cristo e ter todos esses privilégios. O mistério da igreja como um corpo formado de pessoas que a Bíblia chama de novo homem. E o próprio mistério do Evangelho, que Paulo diz: vocês têm esse tesouro em vasos de barro. Então, a Epístola aos Efésios, ela é de uma importância muito grande. Tem outros dados aqui que eu queria dar para vocês, antes de falar de santidade. Aqui em Efésios, na primeira parte, os versículos 1, 2 e 3, você tem a posição do crente em Cristo. Quem eu sou? Como é que eu devo me ver? Então, nessa primeira parte, você tem o propósito de Deus, onde fala dessas bênçãos maravilhosas em Deus, que eu sou aceito conforme para participar das riquezas de Deus. Então nós descobrimos qual é a vontade de Deus, o que significa a obra de Cristo e o papel do testemunho do Espírito Santo interagindo conosco. Nessa epístola nós somos feitos cientes de que temos uma vocação, temos uma herança e temos um poder acessível a nós. É revelado para nós que a nossa condição em Cristo era de mortos espirituais, porém agora em Cristo somos juntamente vivificados, temos uma vida espiritual que o mundo não tem, somos ressuscitados espiritualmente e que, embora fisicamente na terra, nós estamos assentados nos lugares celestiais. Não é incrível? Então não adianta eu ficar perturbado com nada aqui, porque eu estou sentado, calmo, tranquilo, deixa rolar. Está chovendo canivete, está chovendo fogo, os dados espiritualmente eu estou nas mãos de Cristo, estou sentado nos lugares celestiais. Isso por conta que eu fui reconciliado, é a minha nova relação com Cristo, eu sou um reconciliado. Paulo diz aí que ele é a nossa paz, no 2:14, no 15 ele diz que ele fez a nossa paz e nos mandou pregar a paz. Então eu estou pacificado, eu estou em paz, eu vivo um dia de cada vez. Ontem já passou, foi difícil, mas deu para cumprir. Amanhã não sei o que virá, mas
eu estou em paz. Estou sentado nos lugares celestiais, porque Cristo é a minha paz, porque Ele fez essa paz e me mandou pregar a paz. Ele me deu o privilégio de ser parceiro dele na obra de divulgar sua revelação. E essa revelação diz que ele me tornou co-herdeiro com ele de glórias maravilhosas. Ele fez todos os crentes com esse mesmo privilégio. E no versículo 3 ele diz que ele nos tem fortalecido e nos enchido de toda a plenitude. Portanto, nenhum crente precisa ter síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Eu estou sentado nos lugares celestiais. Então isso aqui, minha posição, quem eu sou. E agora, como é o meu modo de viver? Que é a nossa mensagem. Nessa segunda parte, nós vemos aqui o andar moral do crente. Como é que o crente deve andar? Começa com o chamado. Nosso chamado, nossa conduta e o nosso conflito que temos de enfrentar. Então, o nosso chamado fala da nossa responsabilidade de vivermos como filhos do Rei. Nossa responsabilidade de dar um bom testemunho. Aí entra a nossa conduta moral, que é a conduta moral, a ética cristã é a mais elevada que existe. Não tem nada superior à boa conduta cristã. Então a Bíblia diz como eu devo me comportar com Deus, comigo mesmo, qual a minha responsabilidade social em relação ao mundo. Aí ele vai falar lá no capítulo 5 da minha responsabilidade no âmbito do lar. No âmbito da família. E a minha responsabilidade de não abaixar a guarda. Guerra. Nós estamos em guerra. O meu chamado é manter a unidade da fé. Na conduta moral, eu devo ser piedoso, separado e submisso. E no combate, eu devo ser forte. Então, nesse chamado aqui para ser santo, é porque eu tenho um ministério. A Bíblia diz que ele deu pastores para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Cristo, corpo de Cristo. Se na igreja não tem lugar para quem quer só esquentar banco, ou limpar banco que o zelador esqueceu de limpar. Não. Na minha vocação, eu sou um servo, um ministro, um obreiro da casa do Senhor. O obreiro não é só o pastor, não. É todo crente. Eu devo fazer parte efetivamente da obra do ministério. Agora, para isso eu tenho que ter um testemunho pessoal, tenho que ser piedoso. Eu tenho de mostrar aquela renovação, aquela transformação, aquela metanoia, aquele arrependimento contínuo que deve ter os que foram nascidos de novo. Eu devo me manter separado daquele caminho que Deus odeia. Eu devo caminhar no caminho do amor, diz o 5:2. O 5:8 diz que eu devo caminhar como filho da luz. E o 5:15 que eu devo caminhar de forma circunspecta. O que é isso? Sóbria, não delirando em meus desvários carnais e mundanos. Só assim é possível consolidar a liderança no lar. Só assim é possível que a esposa cumpra seu papel, o marido, os filhos, os pais, os empregados e os patrões. Só assim é possível ser forte, enfrentar o diabo e vencê-lo, com força e confiança, ficar de pé, fazer tudo o que Deus pediu, é o que diz a epístola, e continuarmos firmes.
Agora, a Bíblia diz que Cristo morreu pela igreja e o seu propósito é santificá-la. Está aqui em Efésios, capítulo 5. Vamos abrir para lá. Efésios, capítulo 5. Diz que o marido deve fazer isso em relação à esposa. Porém, aqui nós queremos pegar o padrão divino para a igreja. E nós vamos descobrir o que significa isso. Versículo 5 e 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Cristo morreu pela igreja. Toda a obra dele tinha um propósito. Qual era? Versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Santificar. Santificação, então, é uma palavra-chave para a Epístola aos Efésios. É uma palavra-chave para a vida cristã. Aqueles que não buscam ser santos, mas que não estão nem aí, preocupam-se apenas em vir para a igreja, não procuram nem saber o que significa esse negócio santidade. Primeiramente, a palavra essa palavra santidade e santificação, ela faz parte de um grupo de palavras, tanto no grego quanto no hebraico. Então, esse grupo de palavras que transmitem a ideia de santidade, só para você ter uma ideia, com a importância da santidade no Velho Testamento, a palavra Kadosh, ou com as palavras principais, aliás, as letras principais para a palavra santidade, elas aparecem 1000 vezes no Antigo Testamento. No grego é a palavra Hag, quase 300 vezes. Então a quantidade que uma palavra aparece na Bíblia mostra a importância dela. Santidade e o sentido relacionado com santidade ocorre 1000 vezes no Antigo Testamento e 300 vezes no Novo Testamento. Palavra santo, Kadosh. Nessa família aí, essa palavra vai aparecer como Kadosh, santo, Kadash, santificar, e Kodesh, santidade, 1000 vezes. Já no Novo Testamento grego é a palavra Hagios, santo. Dessas 300 vezes, se estão incluída a palavra Hagios, santo, Hagiadzo, santificar, e 3 substantivos para designar santidade: Hagiasmos, Hagiosine e Hagiotes. E qual é a ideia principal da questão da santidade? É a ideia de separação, de ser separado. Você nota que os crentes inventaram um ditado: tudo junto e misturado? Tudo junto e misturado é tudo quanto é coisa errada, perversa, imoral, indecente. Tudo junto e misturado. Só que o crente não entra nesse grupo, nesse bloco de tudo junto e misturado. O crente, ele é, como nós vimos aqui, Kadosh, ele é santo. Isso no hebraico. E no grego, ele é Hagios. O que significa isso? Primeiramente, isso tem a ver com a espiritualidade do cristão. E o cristão, ele não é só religioso quando ele está na igreja.
Falava essa semana com alguém que disse: não, quando eu vou para a igreja eu não visto short, eu não visto roupa de alcinha. Aí quer dizer, só pode ser santo na igreja. Fora pode mostrar todas as indecências. Quando ele diz que o crente é santo, é raios, o crente é kadosh, está relacionando ele com a natureza de Deus. A Bíblia diz que Deus é 3 vezes santo, né? Kadosh, kadosh, kadosh. Que a santidade, ela não só faz parte da natureza de Deus, por isso que somente as coisas santas agradam a Deus. Então, a santidade não só faz parte da natureza de Deus, mas, porém, Deus colocou a santidade como dever do homem. No Velho Testamento, ele diz: seja kadosh como eu sou kadosh, seja santo como eu sou santo. Só que nós nunca vamos atingir aqui a santidade perfeita nesse mundo. Porém, o nosso alvo, ser santo. E no Novo Testamento, no 1 Pedro, diz: sejam santos como eu sou santo. Então, a santidade não só representa quem Deus é, a sua divindade, a maravilha. Deus é maravilhoso porque Ele é kadosh, como Ele diz, é seu dever também ser kadosh. Porém, somente pela obra da graça sobre os crentes na igreja, através do Espírito Santo e da regeneração, o crente pode progredir em santidade. Porque a santidade é o estado da eternidade. As pessoas na eternidade, nos mundos gloriosos de Deus, serão absolutamente felizes. Aqui nós somos, em relação à felicidade que nós temos, a felicidade que nós temos aqui na Terra, em relação a que vamos ter na eternidade, a daqui é infinitamente inferior. É a mesma coisa de pensar em um besouro que vive num estrume, fezes de animais ou até de gente que mora lá dentro daquele estrume. Quem melhor vive, a Rainha Elizabeth, comparada à glória que nós vamos ter no céu, é como aquele besouro que o pessoal chama rola-bosta. O mais feliz nesse mundo é um rola-bosta no monte de bosta. Então nós estamos sendo preparados para a felicidade eterna. E a santidade é o que faz o crente diferente do descrente, do salvo para o não salvo. É o distintivo que transcende todas as outras coisas. É por esse atributo que Deus é Deus. É por esse atributo que Deus é distinguido da humanidade. Então é por isso que quando o profeta Isaías tem a visão de Deus no santuário, aqueles seres ardentes, os serafins, os anjos mais exaltados estão em volta de Deus dizendo: Kadosh, 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 dizendo: Santo, Santo, maravilhoso. É algo tão importante que quando Deus jura pela sua santidade. Lá em Amós diz: eu vou fazer isso e eu juro pela minha santidade. No Novo Testamento, Jesus Cristo ora se dirigindo ao Pai Celestial como Pai Santo, lá na oração sacerdotal. Pai Santo, Pai Hagios. O próprio Jesus Cristo, quando enfrentou os demônios chamaram Jesus de o Santo de Deus. E o Espírito, que é do Pai e do Filho, é chamado de Espírito Santo. Portanto, a palavra santo é a mais elevada. É a santidade
que mostra a superioridade de Deus, a superioridade infinita de Deus, que nós jamais seremos santos, absolutamente perfeitos como Deus. Então, quando a Bíblia chama Deus de santo, 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 está traduzindo a divindade, a deidade, aquelas qualidades de infinita superioridade que somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm. Porque Cristo está acima de qualquer ser no universo, qualquer criatura, e que Ele é digno, o único que é digno de adoração. Por isso que tudo mais que é feito objeto de adoração é ídolo. Por isso que os santos da Igreja Católica, a Maria e todos os outros são ídolos que ofendem a Deus quando você pede, você ora, porque eles não têm essa santidade infinita de Deus. Por isso que a Bíblia manda adorar exclusivamente a Deus, venerar, prestar culto, ter dia de guarda somente a Deus. Então, resumindo a ideia de santidade, é a ideia de que Deus é infinitamente grande diante da pequenez e da desgraça e fraqueza dos seres finitos, se Deus não fosse tudo em todo neles. Fala de sua perfeita pureza e retidão. Deus jamais peca, Deus jamais falha. Nós podemos confiar completamente na palavra de Deus, porque a sua palavra é um juramento pela sua própria santidade. A Bíblia diz que Deus não pode negar a si mesmo. É por isso que Ele determina: só vai se relacionar comigo quem for santo. Veja bem, santo na medida em que é possível uma pessoa ser santa. Deus não vai se agradar de pessoas, de crentes que estão encontrando brecha, tentando encontrar brecha na Bíblia para pecar, para ser sem vergonha. Tem muita gente sem vergonha no mundo. Muito crente sem vergonha no mundo. Essa santidade de Deus, ela é dito que uma lei que é dada, mas não tem uma punição para quem quebrar, ela não vale nada. Então toda lei tem que ter uma sanção para o transgressor. Por exemplo, alguém tem seu jardinzinho, aí diz, bota uma plaquinha: não pise na grama. Geralmente não vale nada, eu posso pisar, não tem consequência. Mas se ele botar quem pisar na grama, você está sendo filmado, você vai pagar uma multa de R$100. Então, quando estamos falando da santidade de Deus, Deus é santo porque Ele não tolera o pecado, a ser vergonhice, a safadeza. Então, a santidade, ela está ligada com esse julgamento de Deus. Vamos abrir para Isaías capítulo 5 e 16. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, em julgamento, e Deus o Santo será santificado em justiça. Repitam comigo. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então você vê que não adianta ficar fazendo promessa, entregando dízimos, fazendo shows, porque esse Deus Santo, Ele só aceita culto, Ele não aceita show. Show gospel é uma aberração, porque show é uma exibição para os homens, e um culto é um exercício de adoração a Deus. Você nunca vai ter no mesmo lugar um culto e um show. Então essas igrejas do show são igrejas humanistas, que o centro é o homem,
São igrejas que não contemplam a santidade de Deus. São igrejas pervertidas, que estão aí para andar no caminho dos ímpios, não no caminho da santidade. Então, o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo e santificado em justiça. Então, como é que Deus mostra a sua exaltação? Quando Ele não admite que o mal vença nesse mundo. Parece que o mal vai vencer. Parecia que Hitler ia vencer a Segunda Guerra Mundial. Mas no momento certo ele caiu. Parecia que Nero ia continuar por muitos anos. Mas no momento certo ele foi obrigado a suicidar-se. Porque Deus é glorificado em juízo. Então Deus se faz conhecido através dos seus julgamentos. Quando Ele julgou o Egito com aquelas 10 pragas, o mundo inteiro estremeceu diante dele e passou a respeitar o Deus de Israel. Ele diz em Ezequiel 28:33, assim eu me engrandecerei, vindicarei, ou seja, vingarei a minha santidade. Ou seja, não vou deixar barato o crime, a violência, a safadeza, a sem vergonhice. Eu vingarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Como é que ele sabe que Deus é Deus? Quando Deus pega os malvados, os perversos, os criminosos e dá um fim a eles, que fica claro, foi a mão do juiz de todo o universo. Então Deus, Ele é glorificado através dos seus atos de julgamento. Ele também é glorificado quando Ele dá força e poder para que homens sejam santificados. Ele faz com que um Moisés, que era um príncipe arrogante, aos 40 anos, Deus quebranta toda a sua soberba durante 40 anos no deserto. Então Deus revela àquele homem a sua glória. Portanto, a santidade é a coisa mais importante no culto a Deus. É a essência da adoração a Deus. Portanto, na hora do culto, ninguém pode estar conversando, brincando, olhando celular. Por isso que igreja não faz show. Igreja não tem música mundana, eletrizante, que as pessoas pulam, que as moças ficam nas costas dos rapazes, como você vê esse show do gospel satanizado, porque esses shows é o caminho do demônio. Deus não está sendo glorificado lá. O apóstolo Pedro diz: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Ou nós fazemos isso, ou estamos perdendo tempo, vindo para a igreja, entregando o nosso dízimo, tendo ministério. Ele está interessado na santidade no nosso coração. É a santidade que nos faz puros como diamante, que nos faz brilhar. Tem diamante que tem impureza, o valor é baixo. Mas tem diamantes que são puros. Tem muita gente que brilha nesse mundo. Assim como um caco de vidro ao meio-dia, você vem de longe. Aquele caco de vidro, ele brilha mais do que qualquer diamante. Mas quando você chega lá, não vale nada. Porém, um diamante, na coroa da rainha Elizabeth, ou de qualquer monarca, ele brilha intensamente. Então a santidade é comparada com o diamante. É uma das pedras mais puras que tem, e sólida. Então a única resposta que Deus quer que a gente dê para Ele é vida santa.
Esses requisitos aqui mostrados em Éfeso: exibição de genuína humildade, demonstração sincera de amor, manter a unidade, manter a vida congregacional, a vida de relacionamento com meus irmãos em Cristo. Eu devo estar junto com meus irmãos em Cristo e separado daqueles que querem viver no pecado. Lembra do que diz o Salmo 1? Bem-aventurado, feliz, bem-sucedido o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O segredo para ter os amigos certos é ter os inimigos certos. Não dá para você ser amigo do mal e amigo do bem ao mesmo tempo. Por isso que a santidade, não tem como você se manter firme na igreja, na obra de Deus, se você não anseia por santidade. Se você não prima, você não se esforça por ser diferente no seu falar, no seu andar, no seu negociar. Se é patrão, é um patrão no padrão santo, no padrão bíblico. Se é empregada, no padrão bíblico. Evitar o caminho, o andar que Deus odeia. Nós vamos ver que andar é esse. Andar no caminho que agrada a Deus e ser firme no combate. O nosso tempo está acabando. Nós vamos continuar à noite. Nós vamos entrar nesses requisitos que me tornam um verdadeiro adorador, desde que a santidade é a essência da adoração. Esses requisitos que vão me fazer usar esse dom a santidade é tanto um dom como um dever. Existe a santidade posicional. Quando eu aceito a Cristo, no momento em que eu me converti, eu sou feito santo, raios, separado do mundo para Deus, separado dos perdidos para Deus, separado da impureza desse mundo, da imoralidade e violência desse mundo, para a santidade do povo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui, nos ajuda. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom dia.